Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Estamos de volta aí para a nossa leitura bíblica do livro de Mateus. Mas antes de começarmos, já deixa aí o seu like antes que você esqueça. E também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você não tem ideia como isso ajuda a gente continuar todo esse trabalho. Hoje estamos iniciando a nossa leitura aqui em Mateus capítulo 2. Então, bora para a leitura. Livro de Mateus, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui, meus irmãos, se constitui um pequeno erro no calendário que eu quero compartilhar com você. O monge Dionísio calculou o ano 1 como sendo o ano do nascimento de Jesus, porém ele deixou de observar a datação da morte dos imperadores romanos daquela época, trazendo com isso um erro na datação, porque esse rei Herodes aqui é o rei Herodes o Grande, e ele morreu no ano 4 antes de Cristo. E esse Herodes é aquele que participa de todas as ações que nós vamos ler nesse capítulo 2. Então entende-se que Jesus, por esse erro de datação, Jesus deve ter nascido provavelmente no ano 4 ou 6 antes de Cristo. Então o nosso calendário hoje, ele está adiantado por volta de 4 a 6 anos mais ou menos. Continuando aqui, verso 2, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa profecia você encontra ali no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2. E o interessante que a gente pode observar nessa passagem é que a estrela os guiou justamente até Jerusalém. Por que essa estrela não os guiou diretamente a Belém, aonde Jesus estava? Verso 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Ou seja, essa estrela apareceu para eles lá no Oriente. Então todo esse cálculo Herodes estava fazendo por algum motivo. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Tudo mentira, né? Verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Aqui nós notamos que a estrela apareceu novamente para eles, os guiando de Jerusalém até a casa que Jesus estava, mostrando que já era plano de Deus que Herodes e toda Jerusalém soubesse que o Messias, o novo rei, já havia chegado. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriu-se os seus tesouros, e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui nós podemos notar alguns presentes bem estranhos para se dar para uma criança, mesmo sendo naquela época. O ouro é presente a reis, já o incenso é usado para adoração a Deus no templo. E mirra também é usado para embalsamar defunto ou também serve como um tipo de anestésico. Isso mostra que, na verdade, aqueles magos sabiam exatamente quem era Jesus: um rei, um Deus e um Salvador. Verso 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado,
eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Essa profecia ela é um pouquinho complexa de se entender, por isso que eu não vou entrar em detalhes agora, senão o vídeo acaba ficando muito longo. Mas você encontra a referência dessa profecia ali no livro de Oséias, capítulo 11, verso 1. Continuando, no verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. De acordo com o verso 7, que a gente acabou de ler, Herodes queria saber a respeito do tempo, tá lembrado? Os magos vieram lá do Oriente e com certeza levaram muito tempo para chegar até Jerusalém. Até Herodes notar que os magos não retornariam mais, isso também com certeza levou bastante tempo. Por todos esses cálculos, então Herodes conseguiu calcular que provavelmente Jesus já teria por volta de 1 a 2 anos de idade. É por isso que ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Isso mostra que os magos não chegaram no momento exato do nascimento de Jesus. Porque se você notar, eles já o encontraram dentro de casa com a sua mãe, não mais na estrebaria onde ele nasceu. Portanto, a idade de Jesus quando foi para o Egito deveria ter por volta de 1 a 2 anos de idade. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Essa profecia você encontra em Jeremias 31:15. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Assim como José e os magos, Deus fala com o homem através de sonho. É por isso que nós precisamos dar uma atenção especial aos sonhos que temos. Essas referências referente a sonho, você pode encontrar ali em Números capítulo 12, verso 6, e também no livro de Jó 33:14. Continuando aqui no verso 21. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Esse Arquelau, ele era filho de Herodes, que também se tornou um Herodes. Porque depois da morte de Herodes o Grande, esse nome Herodes, ele passou a ser um título de toda a linhagem da família. E ao longo de todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar vários Herodes, mas não são a mesma pessoa não, viu? Nós vamos ver Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Agripa e por aí vai. Continuando aqui no verso 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Esta profecia em questão, ela não é encontrada em nenhum lugar do Antigo Testamento. Porém, como essa carta é direcionada exclusivamente ao povo judeu, talvez Mateus estivesse querendo fazer uma ligação com Isaías capítulo 11, verso 1, onde diz que do tronco de Jessé sairá um rebento. Esse rebento em hebraico se lê Netzer. Netzer significa rebento ou renovo. Já a palavra Nazaré em hebraico é Natzrat, onde a raiz do nome está ligada diretamente a Netzer. E o som fonético entre as duas é bem parecido. Portanto, Mateus sabia o que ele estava dizendo, levando os seus leitores a Isaías capítulo 11, verso 1, que também é uma profecia messiânica, mostrando que Jesus viria da raiz de Jessé, que é o pai de Davi.
E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo e eu quero te agradecer por você ter ficado conosco até agora. O que você está achando? Deixa aí um comentário. Se por acaso você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. Se por acaso você tiver algo a acrescentar, pode deixar nos comentários aí também, porque afinal de contas estamos todos aprendendo junto. E não se esqueça, hein? Deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda demais. Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.